Olá, tudo bem com você? Meu nome é Kleber Correia, eu sou consultor empresarial, sou consultor financeiro e eu estou gravando esse vídeo para falar para você erros nos preços e nas vendas que você comete e não está vendo. Bem, eu fiz algumas anotações aqui, quero compartilhar com você 7 erros que você pode ser que esteja cometendo e não está vendo isso. E em alguns casos, sabe aquela situação onde o seu produto acaba virando uma commodity, né? Você acaba não tendo poder, muito poder sobre o preço. Eu ainda hoje atendi um cliente e no trabalho voltado ali com a equipe de vendas, existe uma certa reclamação ali da equipe de vendas, falando as razões deles, fazendo as alegações deles com relação às cobranças de meta que estavam sendo estabelecidas. E aí tem uma série de coisas que acontecem que, dependendo da forma que a gente encara, isso pode proporcionar um resultado diferente, pode proporcionar uma condução diferente, que com certeza vai me trazer um resultado diferenciado e assim vai oferecer melhores vendas, vai fazer com que eu deixe de perder vendas, vai ampliar a minha condição de fechar um resultado positivo dentro daquilo que eu estou buscando. Então, o primeiro erro que o empresário comete é não saber que vender não é persuadir. O que eu quero dizer com isso? Venda não é o ato de você enrolar o seu cliente. Não é o ato de você pegar e começar a falar uma série de coisas para ele que vai induzir ele a acreditar que o produto ou serviço que você está oferecendo faz algo que não faz. E eu me recordo de situações onde, sei lá, empresas de sistema, né? Eu vou atender um cliente e daí em dado momento, e isso aconteceu inclusive essa semana, fui lá e conversando com o empresário, ela falou, olha, com fulano de tal a gente tem uma certa ressalva, porque quando ele veio e apresentou o sistema de gestão na nossa empresa, ele fez algumas promessas e essas promessas nunca se concretizaram. Então a gente não gosta muito de falar com ele, porque ele enrolou a gente. Então perceba, e isso que eu estou falando é em cima de algo que aconteceu há mais de 10 anos. É um cliente que adquiriu um sistema, um software de gestão há mais de 10 anos, ele continua com a ferramenta, porque mudança de sistema não é uma coisa simples de se fazer, né? Quem tem uma empresa, um negócio estruturado e pensa em mudar sistema não é tão simples quanto parece. E daí a empresa ela tem aquele descontentamento, porque ela se sentiu enganada, ela se sentiu persuadida. Então, a venda não é um momento de você sair enrolando o seu cliente. Eu digo mais, a cada dia que passa, as pessoas estão mais instruídas. Eu não tenho dado estatístico aqui, mas certa vez eu li uma matéria que dizia que a inteligência da minha filha com 6 anos, o que ela sabe, que minha filha tem 7 anos hoje, a inteligência dela com 6 anos era superior ao que eu tinha aos 30 anos de idade. Porque a gente vive num momento em que a tecnologia ela está muito à disposição. Eu mesmo estou gravando, olhando esse vídeo, eu estou olhando para um celular. Eu me recordei agora do momento em que eu estava na faculdade, um dos professores um dia ali batendo um papo, né, durante a disciplina, enquanto eu estudava a ciência que controla o patrimônio das empresas, né? Eu nem sabia que ia estar gravando vídeo no futuro, mas enfim, o professor chegou e falou assim, olha, li uma matéria onde falava sobre a criação de um computador que vai caber na palma da mão da gente, né? Que seria o Palm Top. Na época era o laptop, a gente chamava computador de laptop. E ele falava assim, olha, vai ter o Palm Top, porque vai caber na palma da mão da gente. Que legal ficar revivendo isso. Gente, isso foi na década de 90, tá? Em meados de 1996, 97, por aí, em que o meu professor falou isso. Eu achava uma coisa absurda, muito distante, né? Tá distante, né? Talvez você tenha nascido depois de 96, 97. Enfim, hoje
o celular, esse Palm Top, né? Esse celular que está nas nossas mãos, você procura qualquer coisa. Você fala, ok, cita o nome ali do navegador, né? Você chama a sua assistente pessoal para você que usa um iPhone, né? Ok, Google, e aí, bom, e por aí vai, senão vai cortar a minha gravação aqui se eu chamar a minha assistente pessoal. Mas enfim, hoje o cliente, ele tem muita informação. Então você não tem que pensar que você vai enganar. Se você vem de uma cultura antiga, se você vem de um comportamento antigo, entenda, seu cliente por vezes ele sabe muito mais do que você. Então seu papel ali não é tentar enganar o seu cliente. Bom, a segunda coisa que você precisa saber, que pode estar interferindo nas suas vendas, é que você precisa vender soluções de problemas. Parece incrível, mas eu me deparei com esse conceito há pouco tempo. Nós não vendemos coisas, nós precisamos passar a vender soluções. Eu não vendo coisas, eu estou aqui oferecendo esse vídeo para você, esse conhecimento, essa bagagem para você, mas eu vendo um serviço. E esse meu serviço, eu passei a norteá-lo pela venda de uma solução de problemas. Entenda, você vende uma solução de problemas. Depois que eu me deparei com esse conceito, eu procuro sempre bater nessa tecla, falar e avisar isso. Pensa o seguinte, se você precisar ir a uma farmácia, é bem provável que a sua escolha pela farmácia não será exclusivamente porque essa farmácia é mais perto do seu endereço da sua casa, ou é mais perto do endereço da sua empresa, do seu local de trabalho, ou ainda porque ela fica no caminho, né, do seu deslocamento entre casa, trabalho ou escola, né, sua faculdade. Talvez a opção de escolha não seja porque ela faz parte de uma grande rede, uma rede renomada, que está em várias cidades da região, ou vários bairros da sua cidade, ou às vezes você não vai nessa farmácia tão somente porque ela está te oferecendo um pacote de benefícios, né? Você não vai lá porque se informar o seu código de cliente ou seu número de CPF, você acumula pontos e pode trocar por descontos. Você não vai na farmácia porque a atendente é uma mulher bonita, elegante, ou porque o cara é um cara gente boa pinta, gente finíssima. Você não vai na farmácia por causa de nenhum desses fatores, ainda que um ou outro deles seja relevante na sua escolha. Mas é bem provável que você vai na farmácia porque você está com dor de cabeça e precisa comprar uma aspirina. Perceba, nós precisamos entender, você empresário, precisa entender que você vende solução de problemas. Você vende benefícios para o seu cliente. O seu cliente, quando procura a sua empresa, eu às vezes entro em alguma empresa e parece que eu estou fazendo o favor de entrar na empresa. Poxa vida, isso gera uma frustração enorme. Eu já passei por circunstâncias em que eu falei para mim, eu não vou gastar o meu dinheiro aqui. Essa pessoa, essa empresa não merece o meu recurso. O meu esforço não vai ser depositado aqui. Eu não vou deixar os meus recursos aqui. Por quê? Porque eu estou procurando uma solução de problema e parece que eu estou fazendo o favor de estar ali. Seja qual for o seu problema. De repente você quer comprar um sapato, mas você não quer somente um sapato. Você quer conforto para os seus pés. Você quer elegância. Você que é mulher, quer mostrar o sapato para suas amigas, quer botar inveja nelas. Tem benefício que você está procurando. Eu, quando vou num restaurante, eu estou procurando um momento de descontração, um momento de lazer. Estou procurando matar a minha fome. Eu estou procurando um momento de alegria. Eu estou procurando gerar memórias, né? Enfim, qual benefício que você oferece para o seu cliente? Qual solução de problema você oferece para o seu cliente? Passe a focar na solução de problema. Encara isso, entenda. Você que é empresário, que é empreendedor, leva isso para os seus colaboradores, leva isso para a sua equipe de vendas. Vocês não vendem produtos, você vende uma solução de problema, você vende um benefício. Você que é funcionário,
Pega isso para você e passe a vender soluções de problemas. Você vai ver que as coisas vão melhorar. Erros que você está cometendo e está impedindo você de vender mais. Mas prosseguindo, a terceira coisa que você pode estar cometendo é entender as reais necessidades do cliente. O cliente chega na loja e procura alguma coisa, chega no seu estabelecimento, ele procura você e você começa a descarregar um caminhão de informações a respeito daquilo que ele sinalizou. Olha, eu queria saber sobre tal produto. E você começa a colocar um caminhão de coisas. Você fala assim, peraí, o cara, ele tem internet, né? Ele tem um celular, ele que eu quero dizer, você estudou o produto, você sabe do produto, talvez você até visitou a fábrica do produto, você fez lá você domina muito o seu produto. Quando o cliente procura você, aí você começa a descarregar um caminhão de coisas, informações e detalhes e, meu Deus do céu, você começa a despencar um monte de coisa, mas você não sabe da real necessidade do cliente. Você não sabe exatamente o porquê que ele está procurando aquilo. Ele está procurando um sapato e você começa a mostrar para ele uma série de coisas, uma série de detalhes, uma série de benefícios, mas ele está procurando aquele calçado porque ele quer fazer uma doação. Ele tem um funcionário que está passando por uma certa dificuldade, tem uma pessoa, um vizinho, um amigo que está passando por uma certa dificuldade e ele quer fazer aquela doação. Então, não que você vai vender qualquer coisa, não que ele esteja comprando qualquer coisa, mas entenda as reais necessidades. A forma, talvez você, está procurando um calçado, que legal, esse aqui combina com você, esse aqui é legal com os seus olhos, a cor dos seus olhos como é que fala, meu Deus do céu? Gera sincronismo, né? Você corrige nos comentários, coloca aí. Mas enfim, gera lá, você olha para os seus olhos, olha para a cor do sapato e olha, vê perfeita sintonia, tá tudo combinando, né? E daí ele, cara, mas esse vendedor tá louco, eu quero comprar o sapato para poder doar para sei lá, para quem quer que seja. Então entenda as reais necessidades do seu cliente. Você sai despencando um monte de coisa e não é aquilo que o cliente está procurando. Então, por que ele está procurando o seu produto ou seu serviço? Eu mesmo passei algum tempo perguntar para o meu cliente de início, qual a sua dor? Qual é o grande problema que você tem? O que você está buscando que fez você chegar até mim? Que solução que você quer resolver? Então, procure entender a real necessidade que o seu cliente tem para ele procurar pelo seu produto ou pelo seu serviço. A quarta coisa é não venda o seu produto. Quarto erro que você pode estar cometendo para vender mais, para calcular os seus preços de forma correta é não venda o seu produto. Entreviste o seu cliente. Não venda seu produto, entreviste seu cliente. Eu estou olhando aqui nas minhas anotações para direcionar e não deixar nenhuma coisa que passou pela minha mente escapar. Enfim, você não está vendendo só o produto. Perceba a sinergia que tem com o terceiro tópico que eu mencionei. Você não está apenas descarregando um monte de coisa em cima do seu cliente, tá? Você não está vendendo um produto. Faça uma entrevista com o seu cliente. Entenda tudo que está envolvido por trás dessa compra, né? Faça uma série de perguntas. Eu fiz um treinamento certa vez, um treinamento bastante intenso, pesado, conhecimento. Parte daquilo que eu passo para você até vem desses treinamentos que eu fiz. Treinamento sensacional. Alexandre Rocha, se você estiver ouvindo aí, você faz parte disso. Mas enfim, eu fiz um treinamento que me trouxe muitas coisas interessantes com relação à venda. Algumas eu já sabia, outras fortaleceu, mas a forma como foi conduzido esse treinamento foi uma coisa sensacional e fantástica para mim, porque ficou muito nítido e claro que eu preciso conversar com o cliente. E eu falei há pouco, né? Eu começo perguntando para o cliente, o que você precisa? Qual é a sua dor? Então entrevista o seu cliente. Sai extraindo uma série de informações do seu cliente. Bate aquele papo. Você já percebeu que as pessoas gostam de falar? Se você der brecha, as pessoas falam um caminhão de coisas. Há cerca de uns 20 anos atrás, estou exagerando, mas uns 15 anos atrás, eu li um livro, e o livro assim no começo ele foi bem assustador para mim.
que eu li um capítulo e ele falou assim: as pessoas não estão interessadas em você, elas estão interessadas em si próprio, em si mesmo. Se você entrar numa rodinha de amigo e perguntar o nome da pessoa, perguntar onde que ela trabalha, e se você chegar a perguntar se ela tem filhos, né, e falar do filho da pessoa, falar da pessoa em si, você vai ser tido como um cara sensacional de diálogo. E no fim, você acabou não falando nada, você só fez perguntas e deixou a outra pessoa, o seu companheiro, a pessoa com quem você está procurando, e deixou ela falar. Você sorriu, você fez algumas perguntas-chave, legal, isso vem do treinamento que eu fiz. Você fez algumas perguntas de ponte, que fez aquela ligação e que instigou, ou seja, você fez a pessoa falar. Ela falar a respeito do trabalho dela, o que ela faz, como é que funciona. Vocês vão conversar por tempos a fio. Tem pessoas que elas acabam não prosseguindo muito, porque é o estilo dela. Mas na grande maioria das pessoas, você vai obter muita informação. Você vai terminar esse bate-papo, esse diálogo, como sendo o melhor cara, a melhor mulher que a pessoa conheceu. Sabe por quê? Não é porque você falou muita coisa, é porque você deu ouvidos para a pessoa. Então ela vai entregar um monte de coisa, sabe? Muitos dizem assim que é fofoca. Sabe que você vai conseguir descobrir muita fofoca? Eu odeio fofoca. As pessoas chegam para mim e falam assim: olha, não fala tal coisa para fulano. Eu não vou falar, tá? Até porque eu lido com informações financeiras, né? Quantas informações eu sei e elas estão guardadinhas comigo aqui, né? É uma questão profissional, aprendi a trabalhar com isso. Enfim, as pessoas elas saem falando, elas saem entregando uma série de coisas. Então, quando você entrevista o seu cliente e deixa apenas de querer vender o produto, porque você tem meta para cumprir, você tem que correr atrás do resultado, mas quando você entrevista o seu cliente, você vai saber detalhes cruciais para você fechar essa venda. Isso fará toda a diferença na hora de você alcançar os seus resultados, na hora de você conquistar as metas que você está buscando. Ok? O quinto tópico que eu quero passar para você, que pode ser um erro que está impedindo você de vender mais e você não está vendo, ofereça garantias. Falando da minha experiência pessoal, né, fruto de conhecimentos, de estudos, de treinamentos que eu tenho feito nos últimos 5 anos, eu comecei a fazer alguns treinamentos, algumas capacitações, né? A gente precisa estar aí sempre atualizado no mercado, e eu comecei a perceber o poder da garantia. Percebi com tal intensidade que hoje, em alguns modelos de trabalho que eu faço, eu dou garantia incondicional. Sabe o que é aquela garantia incondicional? Olha, nós assinamos o contrato, iniciamos o trabalho. Decorrido certo prazo, se você não gostar do trabalho, eu devolvo 100% do dinheiro que você investiu. Ou seja, risco zero. Eu passei, em algumas circunstâncias, a oferecer essa garantia. Então eu passei a entender necessidades do meu cliente, ou seja, havia uma certa desconfiança sobre o benefício que traria para o negócio. Poxa vida, será que esse cara tem uma varinha de condão? Será que ele gera tanto benefício assim, né? Vou investir esse recurso para poder ter uma solução de um problema? Então eu passei a entender a dúvida do meu cliente. Não que eu saiba tudo, né? Eu não sei tudo, todos os problemas do meu cliente, mas eu passei a oferecer garantias para ele, para dar essa segurança. Então, que garantias você está oferecendo para o seu cliente? E garantias não aquela garantia normal, porque eu tô vendendo esse carro, tem que dar 1 ano de garantia. Cara, não é isso. É aquela garantia que gera um diferencial. É aquela garantia que faz com que o seu cliente opte, às vezes, pagar mais caro, mas porque ele sabe que ele vai ter o pedido dele com prazo de entrega cumprido. Então eu garanto para você que eu te entrego o seu produto na data em que nós combinamos. Porque se eu não te entregar, eu te pago uma multa de X reais, uma multa de X peças, de X item. Então, pense em soluções que vão assegurar para o seu cliente a confiança que ele precisa ter em você. Principalmente se o seu produto é a chamada commodity, como eu falei lá no início do vídeo. Poxa, eu não consigo vender mais. O Kleber fala que tem que construir preços lucrativos. O Kleber fala que
que eu preciso conhecer minha margem de contribuição, cuidar das minhas despesas. Isso é relevante, principalmente quando você trabalha com preços que o mercado definiu, né? As condições. Não gosto de ficar usando termos que talvez você não consiga entender, mas principalmente quando você tem pouco poder sobre o preço que o mercado está pagando. Então, é importante que você passe a oferecer garantias que diferenciem a sua empresa dos demais, onde o seu cliente olha e fala assim: não, eu vou comprar com fulano, porque lá eu tenho segurança, lá eu tenho garantia de que o prazo será cumprido, porque o seu cliente precisa de você. E se você vende para uma outra empresa, ele precisa de você porque ele também tem que atender o cliente dele. Se você é o consumidor final, é um pouco diferente. Se você vende para o consumidor final, é um pouco diferente. Mas em geral, o cliente está comprando por alguma necessidade, porque tem um evento, porque tem algo que está acontecendo que ele precisa resolver. É certo que tem coisas que se eu não comprar hoje, comprar amanhã, não vai fazer muita diferença. Mas oportunidades não podem ser perdidas. Então aprenda, conheça o seu cliente. Então conheça o seu cliente e aprenda a oferecer garantias. Garantias que vão fazer o seu cliente comprar o produto ou serviço ou adquirir o serviço que você está oferecendo. E continuando, a sexta coisa é mostrar casos de sucesso. Quando eu comecei a gravar esse vídeo, que eu tinha recém lido, né? Fiz as anotações, a caneta aqui, então eu li tudo aquilo que eu ia falar e eu falei, cara, que legal. No início do vídeo, em algum dos erros que eu falei aqui no início, eu citei exemplos meus. Por quê? Mostre para o seu cliente casos de sucesso. Faça comentários. O que é que eu tava... ontem eu passei num cliente, né? Saí de um empresário meia horinha mais cedo, e aí no caminho para um outro cliente, eu passei num cliente intermediário, e a gente batendo um papo ali, e ele contando uma situação. Houve uma dissolução de sociedade, e os dois sócios mantiveram-se no negócio, né, agora como concorrentes. Se isso aconteceu com você também, comenta com a gente, é importante ter o seu comentário. Então, houve uma dissolução de sociedade, e aí no bate-papo nosso, ele falou a respeito de uma visita que ele fez para um determinado cliente, de um orçamento que eles fecharam, que era um orçamento importante para a empresa, importante para o negócio, e daí eu comentei a respeito do concorrente, que também fez parte ali do trabalho enquanto a gente atendia a empresa. Ele também era meu cliente, né? Ambos os sócios eram meu cliente. Um eu permaneci, o outro a gente acabou não dando sequência no trabalho. E ele falou assim: olha, teve um momento que atrapalhou. E daí, não o meu cliente, mas o cliente do meu cliente, né, falou: tá, você já fez esse serviço? Você já prestou esse serviço? Onde você fez? E foi onde ele falou o nome de uma outra empresa, de um cliente dele, nas proximidades, nas redondezas, o que foi o crucial para o fechamento daquele pedido. Então, um caso de sucesso demonstrado fez com que o cliente fechasse o pedido. Então, sabendo da citação, quando o meu cliente citou quem já tinha sido atendido por ele, ele falou: opa, se o fulano foi bem atendido, então isso para mim faz diferença. Falando um pouquinho, até misturando um pouquinho de casos de crédito e cobrança, né? Que eu até vou falar um pouquinho mais adiante, mas eu me lembrei de uma outra situação de um cliente que ele falava assim: Kleber, olha, se na hora que eu vou dar crédito para um cliente, se aquele cliente compra do fulano, é mais fácil para eu oferecer condições melhores para ele. Por quê? Porque ele tem que ser um caso de sucesso, porque lá no fulano, lá eles são rigorosos, são criteriosos. E se lá ele dá crédito para ele, eu também vou dar crédito para ele. É claro que eu não vejo que política de crédito cobrança, já indo para esse lado, deve muito seguir por esse caminho, tá? Porque tem detalhes que são específicos do seu negócio. Então você não vai tomar decisão da sua empresa com base na decisão do seu concorrente, né, ou seu parceiro. Mas eu estou relatando coisas que aconteceram. Então você precisa mostrar casos de sucesso para dar segurança e respaldo para o seu cliente. Ele sabendo de casos de sucesso, ele vai ficar mais tranquilo. Pensa você,
quando você vai adquirir um produto, quando você vai adquirir um serviço e você precisa tomar pela decisão de compra, e se você tem uma indicação, se você tem algo que fala, olha, eu atendi aquela empresa, eu atendi aquele cliente. E isso em vários lugares. Se você entra em sites na internet, eles colocam assim, né? A empresa coloca, né? Caso de sucesso, conheça nossos clientes, empresas que nós atendemos. Isso faz diferença. Então, mostrar casos de sucesso fazem a diferença no fechamento da sua venda. Flexibilização, um sétimo item que você não está prestando atenção e que pode estar interferindo nas suas vendas seja flexível com relação a um pacote comercial. E Kleber, o que você está chamando de pacote comercial? Quando você está vendendo o seu produto ou serviço, existem algumas coisas que estão envolvidas. Tem algumas coisas que fazem parte do pacote de entrega do seu produto. Tem situações em que você está vendendo 2 produtos e um deles está te dando até prejuízo, ele é linha vermelha na sua empresa. Mas o outro produto, que é linha verde, ele acaba compensando. E quando você soma os dois, o resultado fica positivo. Então é o seguinte, pense no pacote comercial entendendo onde você pode fazer algum tipo de concessão para o seu cliente. Então, conheça o seu pacote comercial e aí vai a importância de você construir preços de forma lucrativa e correta, com ferramentas aí que a gente disponibiliza, algumas inclusive até de graça. Mas verifique se o prazo de entrega é um diferencial, se ele proporciona, se ele oferece algum tipo de diferencial para o fechamento do seu cliente. Tem situações em que o prazo de entrega é vital. Ele que vai fazer toda a diferença entre o sim ou não do cliente por adquirir o seu produto ou o seu serviço. Prazo de pagamento. Conheça prazos e prazo de pagamento que pode ajudar você a fechar a venda do seu produto ou do seu serviço. Eu lembrei de casos em que assim, olha, se ele me vender à vista, me oferecer um desconto, aí sim eu compro dele. Agora, a prazo, para que se eu tenho capital de giro? Não, eu vou utilizar esse recurso para poder, vou utilizar algum recurso para poder comprar esse item, para poder arcar com essa despesa. Então, avalie também prazos de pagamento. A terceira coisa para flexibilização do pacote comercial é avaliar descontos. Então, avalie descontos. Será que o seu cliente está buscando descontos? Será que isso vai fazer toda a diferença para ele? Então, avalie situações em que vão fazer com que o seu cliente feche com você. E esse desconto, ele pode não ser um desconto comercial ali direto. Pode ser um benefício para a próxima compra dele. Olha, ele fechando esse produto com você hoje, você proporciona um desconto para a próxima compra que ele fizer com a sua empresa, para a próxima compra que ele fizer do seu negócio, do seu serviço. Então, avalie a possibilidade de você oferecer algum tipo de desconto para o seu cliente. E por fim, né, para você flexibilizar o seu pacote comercial, avalie situações de crédito e financiamento. Entenda uma coisa, você não é obrigado a conceder crédito para ninguém, nem a financiar nada para ninguém. Só que você precisa entender o seu modelo de negócio. Qual é aquilo que você está comercializando? Qual que é o impacto de você oferecer crédito, de você oferecer condições de financiamento, que diferenciais que isso vão fazer para sua empresa? Eu me lembrei agora de uma linha do governo que fazia parcelamentos, a empresas que vendem para outras empresas, fábricas, né? Eu atendi uma empresa, um cliente meu uma vez, que a gente fabricava e a gente precisava vender. Só que quando eu ia vender, as parcelas eram muito altas, os clientes reclamavam, queria que a gente desse mais prazo, mas a empresa tinha os compromissos dela. E daí a gente conheceu uma linha de crédito, eu esqueci o nome da linha de crédito, se você lembrar, coloca aqui, onde o governo colocou um site e você queria comprar aquilo, você entrava naquele site e às vezes você nem divulgava no site, você só passava para o seu cliente, olha, nós estamos vinculados, credenciados a tal modalidade do governo, você vai lá, pede o parcelamento da dívida do jeito que você quiser, tá? Eu faço a entrega para você e tá garantido. Então lá você tem N condições, acho que parcelava em até 60 vezes são 5 anos, né? Então parcelava num prazo enorme e mais a empresa recebia
num prazo bem inferior que isso, não passava de 30 dias. Então, avalie condições para você oferecer crédito e financiamento para o seu cliente, sem essa obrigação, é claro. Você faz do jeito que você tem, que você entende que é melhor para o seu negócio. Então, espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você, que você tenha gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, marca aquele empresário, aquela empresária que precisa ouvir isso e eu nunca soube como falar, ou ainda compartilha, comenta, esteja envolvido, porque isso faz toda a diferença nos negócios. Então, um grande abraço, espero ver você num próximo vídeo. Até mais.